Perfeito, senhores. Vamos para a parte 3 da nossa aula de hoje. O assunto que eu quero tratar com vocês agora é a respeito do Balance Scorecard. Esse conteúdo, né, eu acho que eu já comentei num outro momento para vocês, que a área financeira foi uma área que sempre me interessou, né? Na semana passada, no escritório, né, uma profissional, colega, ela falou assim, Rafael, ela chama, todo mundo chama de doutor, né? Então fica assim, doutor Rafael, né? Eu acredito que eu saiba por que o doutor atua na área que o doutor atua, né? Porque, assim, como gosta de cálculo, foi para uma área que boa parte dos advogados, às vezes, acabam, né, o cara quer se afastar. Então, assim, muitos decidem assim, eu vou para direito de família, eu vou trabalhar na questão penal, para que não envolva cálculo. E quando se depara, né, por exemplo, com a minha prática do dia a dia, onde envolve, né, revisão de benefício, então é assim, o cálculo teve alguma falha, algum valor que não foi computado, a pessoa, né, aquele aposentado, não recebeu a aposentadoria correta, e daí a gente faz toda uma revisão, e nessa revisão eu cobro o quê? Eu cobro a diferença e os atrasados, tudo corrigido, né, para o dia atual, ou questões que envolvem, né, a seara trabalhista, né? Então, assim, o que é a questão trabalhista? A questão trabalhista é justamente, né, adicional noturno, horas extras, todo o cálculo, né, de como é que foi feito se a folha estava correta, se foi pago, se o que era extra folha, né? Digamos assim, a pessoa fazia hora extra, mas era tudo extra folha. Tinha outras situações. Então, gratificações, comissões que recebia por fora. Então, para ingressar com a ação, para fazer a petição inicial, eu já apresento todos os cálculos para o juiz. E muitos advogados, né, inclusive muitos que trabalhavam até na área trabalhista, com a reforma da reforma trabalhista, eles falaram assim, mas a gente vai ter que fazer todos os cálculos, né? Alguns chegaram a indagar, a questionar da necessidade de ter que contratar um profissional para realizar os cálculos, para ter um parâmetro. Eu mesmo faço. Então, assim, sempre gostei da área financeira, né? Tanto é que estou aqui lecionando para vocês, conteúdo de administração financeira, mas quando foi no final da graduação, eu sentei para conversar, para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, e o professor falou assim, olha, se os dados dessa empresa, eles não refletem a realidade da empresa, né, do tipo, se na empresa que você vai estar pensando em fazer, essa empresa não contabiliza tudo que você der como sugestão na área financeira, não vai fazer sentido, né? Você vai dar uma sugestão ali para a empresa, mas na realidade é por quê? Porque a parte dos gastos não foram lançados, parte da receita está, né, alguma coisa não está bem certa, e as sugestões vão ser, né, tipo assim, documentalmente, ou com base nos relatórios contábeis, fecha. Mas se fosse uma outra informação gerencial, não fecharia, né? Professor, e o empresário não deixa botar informação ali gerencial, se tiver distinção ali da contábil? Claro que não, né? Vai ficar na biblioteca da faculdade um documento dizendo que o faturamento dele era muito maior do que contabilmente lançado? Não, né? Então, eu fui indagado para fazer o meu trabalho final em outra área. Aí tá, acabei fazendo sobre outra empresa também, né? Mas daí eu fui para a área de estratégia. Na área de estratégia, ou, né, com a questão, né, sobre o assunto de estratégia, eu me deparei com alguns autores, e tem um autor que é bem conhecido, né, e esse autor, conhecido por vocês, que foi quem desenvolveu o custeio ABC, tá? Custeio ABC, né, que vocês aprenderam, que é por atividade, né, vocês aprenderam custeio por absorção, custeio variável e o ABC, né, o ABC. Acho que é ABC, eu sempre vi ABC, porque é o ABC, né? O que acontece? Quando eu tive a primeira vez sobre esse assunto, meu Deus, eu estou com a impressão que eu já falei sobre o ABC para vocês, porque eu já falei de um... Bem, enfim, quando eu estudei a primeira vez sobre esse conteúdo, né, eu não tinha tido uma palestra desse profissional. Quando eu vi a palestra dele, que ele é professor da Harvard,
Aí eu pensei, cara, que bacana, a explicação dele é bem legal, é bem bacana. E os professores, eles também desenvolveram algo também distinto, que é justamente o Balance Scorecard, que é o que a gente vai ver agora. O que eles trouxeram? Eles trouxeram a seguinte indagação, eles falaram assim, olha, as empresas, elas passam um tempo bastante grande, né, desenvolvendo e elaborando estratégias para as organizações, e infelizmente a empresa, ela acaba não tendo êxito na implantação, né, na hora de implementar essa estratégia. E não é que a estratégia é ruim, a estratégia ou o caminho que a empresa ia tomar, ele era bom. Mas o problema é que a empresa não tem um controle, ela não está monitorando como é que estão os resultados dela. E o grande tchan que eles desenvolveram, né, isso eu fui ver no comecinho dos anos 2000, mas era do final dos... Eles são a questão do Balance Scorecard é década de 90, finalzinho da década de 90, eles justamente quiseram trazer o seguinte, olha, sabe os indicadores financeiros que o pessoal estuda, que a gente acabou de ver? Sim. Eles são importantes? Sim, eles são bastante importantes. Só que não são tudo para a organização. A organização necessita também de outros indicadores, que não só os indicadores financeiros. E daí eles sugerem 4 perspectivas, dentre elas, né, uma das perspectivas é a perspectiva financeira, mas são sugeridas outras perspectivas, e com base nessas perspectivas, você consegue, né, ter indicadores que não representem somente o passado. A crítica dos autores é a seguinte, que se eu considerar somente, né, indicador ali da liquidez, ou se eu considerar ali quanto é que foi o giro, ele vai dizer assim, ó, isso aí é informação de quando fechou. Então, por exemplo, era os demonstrativos contábeis do final do ano passado, final de 2020. Mas agora pode ter acontecido alguma coisa que mudou o negócio por completo. E como é que você vai fazer? Ou se a gente estivesse vendo, por exemplo, os demonstrativos relatórios contábeis de 2019, e você vai administrar com base nisso, mas surgiu a pandemia no começo dos anos, né, 2020. Ou dos anos não, né, no começo de 2020. Então ele traz justamente essa ideia, e é isso que a gente vai ver aqui nos slides. Vou passar os slides de uma forma mais breve, né, mas vou disponibilizar isso para vocês. E daí eles dizem assim, ó, monitoramento através do Balance Scorecard. E eles sugerem, né, uma gestão do negócio de uma forma muito mais estratégica. Aqui dentro de uma empresa, a empresa ela tem, né, diversos departamentos, diversas áreas. Então, dentro dessas áreas, né, o pessoal que trabalha com a gestão das pessoas, a questão do RH, né, gestão de pessoas, o pessoal do financeiro, o pessoal relacionado à questão, né, de monitorar a satisfação do cliente. Ah, professor, quem é que faz isso? Em alguns casos, a questão da gestão do cliente ela está muito com o pessoal de vendas e de marketing, né? Então, eles é que estão fazendo esse monitoramento, esse acompanhamento a respeito dos processos e a gestão da qualidade. É claro, aqui a gente está vendo que existe uma inter-relação entre cada um deles. Por quê? Porque em alguns momentos, muitos anos atrás, você tinha, né, um profissional que ele era o responsável pelo marketing, perdão, pela questão da qualidade, que era o profissional da área da qualidade. Com o passar do tempo, eles disseram assim, não, peraí, não é o cara da qualidade que vai fazer a empresa ter qualidade. O que vai fazer a empresa ter qualidade é justamente um comprometimento de todos os funcionários. Então, daí, você tem, tipo, cada vez mais observa a inter-relação enquanto está alinhado. Tudo isso, todas as gestões, elas estão, né, alinhadas a uma ideia estratégica da organização. Então, primeiro a empresa precisa definir, né, qual que é a razão de ser dela, que é a missão, qual que é a razão de ser, onde é que ela quer chegar, que é a visão, e qual que é o caminho, qual que é a estratégia que ela vai tomar. E com base nisso, ela vai seguir. Então, aqui é uma ideia de um planejamento estratégico, né? Um clássico. Então, desde a concepção, né, missão, razão de ser, visão, onde é que ela quer chegar, os valores,
a gestão, né? Tipo um diagnóstico, né? Então, como é que está o ambiente de forma externa? Como é que a empresa se posiciona? Quais são os pontos fortes, pontos fracos? Na análise externa, ameaças e oportunidades. Desenvolve vários cenários. Se o câmbio subir, se o fornecedor, como, digamos, a questão, né, ou se o fornecedor agora tiver que substituir ele por alguma razão, ou até por uma questão de pandemia, digamos que daí você não tem dificuldades ali para trazer esse produto importado. Pode ser até uma questão de câmbio, como pode ser muito mais do que o câmbio, pode ser até a questão das fronteiras, né? Então, assim, você traça vários cenários e com base nisso você estabelece as estratégias, né? Então, a formulação de estratégias, né, objetivos e metas. Lembrando que as metas, elas são sempre, né, em percentuais e os objetivos é uma ideia mais ampla. Aí vem a implementação, com o desenvolvimento dos indicadores, e os indicadores vão auxiliar para que você consiga monitorar o seu resultado. E o quanto distante ou o quanto mais próximo do resultado você está chegando, né? Aqui, numa visão estratégica, né? E assim como a gente viu, ó, as diversas áreas, diversos setores, eu tenho, ó, o planejamento estratégico, num nível médio da organização, o planejamento tático e um planejamento operacional. Então, assim, o planejamento estratégico engloba todos, né? E aqui a gente tem vários planos operacionais que são englobados pelo, né? Tipo assim, ou a gente pode ver, esse aqui se desdobra nesse, ou esses aqui vão virar todo agrupamento, beleza? Aí aqui, né, o que os autores constataram? Que não basta uma boa estratégia, que a chave para o êxito e sucesso está muito mais relacionado à implementação, que é a ideia, né, de como é que você vai conseguir botar em prática a estratégia. Então, estratégia mais execução, resultados. E o Balance Scorecard, né, é o quê? É uma ferramenta de gestão que vai traduzir essa visão, onde é que a empresa quer chegar, as estratégias de uma organização num conjunto coerente de medidas. Se a gente fosse ver, né, a ideia, desculpa, do, da gestão estratégica e o Balance Scorecard, onde é que o Balance Scorecard estaria, né? Ele estaria, aqui ele traz, desculpa, aqui ele traz uma ideia de concepção, formulação, e ele estaria mais voltado à implementação e o foco. Acabei não comentando, porque eu conversei de uma forma mais sucinta, mas assim, ó, quando eu terminei a primeira graduação, eu fui participar de uma entrevista, antes de trabalhar no banco, eu fui participar de uma entrevista e era em Joinville, uma empresa chamada Gesplan. E o que me fez entrar na empresa foi justamente, né, conhecer a respeito do Balance Scorecard. A empresa, ela tinha desenvolvido todo um sistema bem legal, né, com todo o monitoramento por indicadores, e eu já estava fazendo mestrado, mas eu vi na graduação, justamente por causa do meu trabalho de conclusão de curso, por isso que eu expliquei sobre isso, e o gestor falou assim, Rafael, das pessoas que eu entrevistei na época, né, você era a pessoa que conhecia, né, a respeito do assunto, que eu falei, eu conheço, não vi implantado, nunca vi ele implantado, né, eu li sobre o assunto, acho bem interessante, mas nunca vi. E daí eu entrei justamente para auxiliar a empresa nesse sentido. Tive a oportunidade de conhecer a Marco Polo, que fabrica os ônibus, conhecer a Braskem, Faber-Castell, né, fabrica os lápis e tudo mais, dentre outras, né, o prédio era na própria Tigre, né, em Joinville. Então, assim, exemplos, né, a Marco Polo, ela tinha, né, dentre outras, né, ela tinha todo a gestão da organização por indicadores. Eles utilizavam essa noção do Balance Scorecard, que daí você tem como se fosse um painel, como se fosse um painel de instrumentos assim de uma aeronave, com os indicadores, com as cores e tudo mais. E eles tinham tudo isso sem sistema, né? Eles tinham tudo isso em planilhas eletrônicas e geravam os relatórios. E eles queriam justamente o sistema para fazer o que eles tinham na planilha, porque a grande preocupação, apesar de que a planilha tinha algumas travas, era que
se alguém mexesse em alguma informação, você não sabia quem tinha alterado o dado, ia configurar, tipo assim, muda o resultado, aí depois você vai ver, você não sabe quem foi que alterou. E o sistema, você consegue saber quem foi você consegue trabalhar a ideia das permissões, quem tem permissão só para visualizar, quem pode mexer, quem pode alterar, quem pode mexer na fórmula, e ele já pegaria direto do sistema, então era muito mais prático, tá? Então, assim, tem empresas que eles tinham, já na época, né, a gente está falando de, cara, a gente está falando de muito tempo atrás, né? Semana passada eu perguntei que ano que o Ronaldo tinha nascido. O Ronaldo disse que nasceu em 2003. Já perguntei outro dia para vocês, vocês falaram que tinha nascido em 2002, né? E eu estou contando de algo que foi em 2004, né? Tipo assim, meu Deus, o professor é um dinossauro já, praticamente. Beleza, tá? Mas assim, né, para vocês verem que mesmo naquela época jurássica, né, o pessoal já tinha lá um monitoramento e a gestão por indicadores. Depois eles foram para o sistema. Aí aqui algumas frases, né, quem é de administração, não existe gerenciamento sem medidas, Peter Drucker é bastante conhecido. Aí, ó, o que não é medido não é gerenciado, e também não se pode medir o que não se descreve. Aí aqui são os autores, né, do Balance Scorecard, que também tem aqui mapas estratégicos. Aí o que trouxeram de informação da revista Fortune? Menos de 10% das empresas, perdão, menos de 10% das estratégias efetivamente foram. Imagina assim, ó. Imagina que você tem a cúpula da organização, empresas enormes, faturamentos de bilhões, eles ficam desenvolvendo os planejamentos estratégicos, formulam as estratégias para o futuro da organização. Imagina a decepção de, tipo assim, você trabalhar para desenvolver as estratégias, para daí depois, no final, menos de 10% foram executadas de forma eficiente. Tipo assim, cara, é o apocalipse, né? Aí, o que acontece? É que na maioria das falhas, o problema não é a estratégia. Não é que a estratégia era ruim, a estratégia era boa. O problema é que na hora de executar e colocar em prática, não funcionou. Então, o que é o Balance Scorecard, né? Que é como se fosse, porque o Scorecard é como se fosse um cartão de pontuação, e o Balance é de balanceado. Então, é como se fosse tivesse um cartão ali para pontuar, né? E ele tivesse um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Como assim, professor? É que nem a gente conversa muito, né? Em várias coisas, ou entre vocês, que eles falam assim, às vezes não adianta a pessoa ser só inteligente, a pessoa tem que ter a inteligência, mas ela também tem que ter outros tipos de inteligência, como, por exemplo, a inteligência emocional, né? Então, assim, às vezes o cara é muito inteligente, mas o cara pode ser meio ou totalmente desequilibrado, né? Na minha prática diária da advocacia, eu passo por situações, né, onde as pessoas me relatam, né? Então, hoje mesmo teve uma cliente que ela relatou uma situação, vai ter que ingressar judicialmente, num caso desses, né? Que daí, aí eu já não, até não sei, né? Mas aí também já não é minha praia, né? Mas assim, até já não sei se é uma sociopatia, que era uma discussão ali para conseguir ganhar mais um cargo melhor e tudo mais, e daí um começa a sabotar o outro. Aí disse que o pessoal que é sociopata, o cara, tipo, dane-se você, tipo, se o cara te prejudicar e se depois tu acabar sendo preso, por isso o cara não tá nem aí. Ele vai fazer de tudo. Então ela me relatou, né, tem provas e tudo mais, vai ingressar em juízo, pedindo inclusive, né, danos morais, a responsabilidade da própria empresa que não tomou as atitudes, e justamente por isso. Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil. É necessário, então, que as pessoas elas tenham equilíbrio. Esse caso que eu contei para vocês, essa pessoa que agia dessa forma, inteligência, a pessoa tinha um monte, de monte, né? Só que, assim, é uma inteligência, sei lá, faltou um equilíbrio, né, em algumas coisas. Ela né, exagerou demais. Não estou falando da minha cliente, estou falando justamente, né, da outra funcionária ali que fez mundos e fundos
E, cara, tudo parece que é meio sociopata, então ela, tipo, ela nem tá com aquela preocupação ali em relação a colega, tá? Então, assim, ó, para tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E aqui, o que os autores fizeram na época, eles falaram assim, olha, tem que haver um equilíbrio. Não adianta você ter tudo baseado nas informações financeiras, né? Porque as informações financeiras são indicadores que vão trazer o passado da organização, não vai condizer com a questão futura, né? Professor, não entendi. Me dê um exemplo, beleza. Então, assim, ó, imagina você gerenciar uma empresa simplesmente com base nos indicadores financeiros, né? Agora, se eu disser para você assim, olha, é importante que você tenha outros indicadores, como, por exemplo, identificar, né, como é que está o seu cliente. Seu cliente está satisfeito? Qual que é a satisfação do seu cliente? Né? Dá para melhorar a satisfação do cliente? Né? Por quê? Porque diz assim, ó, que é a satisfação ou é o encantamento que vai fazer com que você tenha um cliente fidelizado. Também se sabe, estatisticamente, né, que é muito mais fácil você vender para aquela pessoa que já lhe conhece ou fazer uma nova venda para aquela pessoa do que ter que captar novos clientes. Então, com base nisso, as empresas começam a monitorar e até para fazer o quê? Olha, vamos verificar o que aconteceu com aquela pessoa que comprou aquela primeira vez. Para ele comprar novamente, para ele comprar de forma reiterada. Da mesma forma, aquele que comprou vai comprar, quem sabe a gente poderia aumentar o ticket do que ele está comprando. Como é que você vai fazer isso? Através de indicadores. Então, lembra que a gente falou assim, objetivos e metas, mas alguns slides para trás? Então, a ideia é assim, quais são meus objetivos para as diversas áreas da organização, daí você vai estabelecer de que forma você vai conseguir monitorar. Quer ver? Ó? Voltando. O problema não é justamente porque as empresas não fazem monitoramento. É a mesma coisa você dizer assim, olha, eu preciso pegar um barco e ir para o Caixadaço, que o Caixadaço parece que é legal, todo mundo vai lá, né? Na verdade já não é mais época, né? Porque agora já esfriou, acho que não deve mais ter tanta graça, né? Mas se fosse na temporada, no verão, aí o cara diz, preciso ir no Caixadaço. Aí o cara fala, beleza, embarquei no barco, lá vou eu, né? Saindo aqui de Balneário Camboriú. Aí pergunta assim para a pessoa: tens um mapa? Não. Tá, beleza. Pode ser que o mapa físico tá meio, né? Mas assim, tu tens as coordenadas da onde fica? Até tenho, tá, beleza, tem. Então assim, ó, o, o, a lancha tem bússola, a lancha tem o GPS, a gente consegue botar no GPS ali para chegar no local, né? Então, tá vendo como é importante, né, você ter algumas ferramentas. Da mesma forma, se você... Toda lancha tem, né? Toda lancha tem. Mas, enfim, vamos supor, né? Imagina assim, ó, você ir com o barco, né? Daqui até ali Porto Belo, no Caixadaço, né? Se você consegue identificar qual que é a velocidade em quantos nós, né, a lancha está andando, você consegue ter uma previsão de tempo, né? E quanto tempo você vai levar para chegar. Assim como é extremamente importante, você também ter um indicador a respeito do combustível. Se não chegar na metade do caminho, acabou o combustível, você não observou, o cara não chega a lugar nenhum. A mesma coisa em relação à empresa. A empresa chega e diz assim, a minha estratégia é tal, né? Ou eu vou baixar o preço, porque daí eu vou quebrar o concorrente, e daí depois eu subo o preço de novo e eu vou estar sozinho aqui no mercado. Tá, quanto tempo você aguenta? Quanto tempo que é? Então, assim, você precisa de dados, né? Tá, professor, a gente vai quebrar os concorrentes ou vai passear de barco? Não, a gente vai chegar essa empresa. Então, a brincadeira, na verdade, na prática, é assim, em relação à satisfação do cliente, tentar rentabilizar o cliente. Aí alguns vão dizer assim, ah, professor, e o cliente interno? Né? Porque, assim, como é que vai dar certo um negócio se o seu funcionário está insatisfeito? Se o funcionário tratar mal? Ah, beleza, então a gente tem que verificar como é que estão, né, a questão da satisfação, do clima organizacional, como é que está toda a minha equipe. Pensem comigo, muito melhor do que saber quanto é que era a minha liquidez corrente no final de 2020 é ter uma noção
de como é que está a satisfação dos meus funcionários, se eles estão trabalhando motivados, ou até identificar assim, ó, todo mundo que eu contratei, todo mundo que era bom fugiu. E os outros que não eram tão bons estão tentando fugir, estão só esperando que alguém aceite o currículo e chame ele. Então, assim, tem muita coisa errada, né? E com isso, a partir do momento que você monitora, você consegue saber o que está acontecendo. É claro, pessoal, é claro assim. Eu sou um fã de desenvolver, de fazer, de trabalhar, a questão das planilhas e tudo mais. Só que, numa empresa pequena, isso tudo é muito visível, né? O dono da empresa, quando o cara começou, digamos, ele está no curso de contabilidade, o cara começa o escritório de contabilidade, ele tem uma salinha pequenininha, onde trabalha ele e a equipe dele, todo mundo se vê, certo? Se ele olha para os funcionários e vê que o funcionário está com um bico de todo tamanho, o cara já consegue descobrir alguma coisa não está certa. Será que é uma coisa comigo? Daí ele consegue, ele vai lá e pergunta pro cara, oi, tudo bom? E aí? Né? Só vê aqueles contador mais velhão, o cara chega lá e te pergunta na lata, o que está acontecendo? Né? Assim, claro, de uma forma mais, mais educada, né? Não vai perguntar assim como se fosse lhe agredir. Daí, não, alguns até podem fazer assim, mas de forma geral, o contador é sempre uma pessoa muito culta, né? E vai te perguntar numa boa. E daí o cara fala assim, não, tô com problema com a minha mãe, tô com problema com a minha família, que não tá com ruim de saúde. E daí o cara tem esse contato, dependendo da situação, libera para você sair um pouco mais cedo, dependendo da situação, você consegue ter uma conversa mais perto com aquele gestor. Então, às vezes, é uma pequena diferença salarial, o cara fala, não quero te perder, está aqui um valor, e ajusta. Agora, pensem comigo, um escritório que tem 400 funcionários. O cara já não chega mais no presidente, né? É mais difícil essa interação, né? É claro, vai sempre ter aquele funcionário que o cara vai lá, chega lá, bate, o cara dá abertura e vai lá e conversa. Mas tem muita gente que não chega. Então, à medida que a empresa vai crescendo, ela vai monitorando através dos indicadores, né? Ó, ontem, quando era de noite, eu vi uma reportagem do cara do Heróis da Pizza. Já viram o cara do Heróis da Pizza? Ontem ele apareceu para mim lá no Recomendados, ele e o Luciano Hang, dono do Heróis da Pizza, apareceu contando a história dele, bem legal a história dele, fiquei bem feliz pelo sucesso dele, né? Ele até questionou se faria uma franquia, ou se deveria crescer com negócios próprios. Aí o Luciano Hang falou, vou telefonar para uma pessoa aqui para conversar, e o dono do Heróis da Pizza, não sei se vocês sabem, né? Fiquei sabendo ontem, quando eu assisti o vídeo, ele é contador, né? Ele conta como é que ele começou a vida dele, trajetória, ele fez o curso de contabilidade, e daí ele pensou, o que eu vou fazer? Daí ele pensou assim, ó, o mercado de alimentação é um negócio que o dinheiro gira, né? As pessoas se alimentam, é um negócio que você consegue ter um retorno bacana. Acho que ele teve um faturamento, acho que de 9 milhões, eu acho que era, não sei quando foi. Eu sei que é que daí teve uma parte que eu estava fazendo outras coisas ali enquanto estava passando no YouTube e na televisão. Mas a minha esposa falou, olha, tem um faturamento de praticamente 1 milhão mês, né? Tipo, 9 milhões no ano, quase como se fosse, pelo que eu entendi, era quase de 1 milhão mês. E daí, para vocês terem uma ideia, daí ele recomendou então para o Luciano Hang falou, vou falar com um amigo meu, vou botar ele falar contigo. O Luciano Hang ligou pro cara do Madeiro, restaurante Madeiro. Restaurante Madeiro, o cara disse que tem umas 200 unidades, e o Madeiro, ele tem restaurantes, tá? Ele, assim, os negócios do Madeiro, né? Ele tem 7 mil funcionários. O cara do Madeiro tem 7 mil pessoas que trabalham no negócio da alimentação. Então, assim, ó, o cara do Heróis da Pizza, que é um contador, que ele está aqui, digamos que ele está aqui em Balneário Camboriú. Se a gente estiver falando da equipe dele de Balneário, porque tem Floripa também, mas da equipe dele de Balneário, com certeza ele conhece todo mundo, sabe até o pessoal pelo nome. Se bem que é grande, se bem que já é grande pra caramba, né? Mas enfim, digamos que ele ainda consiga. Mas o cara do Madeiro, com 7 mil funcionários, já não. Por quê? 200 lojas, negócio no Paraná. Um dia eu tinha visto que acho que o Madeiro tinha levado os negócios, inclusive, para Miami, parte dos, né, tipo, tinha montado Madeira em Miami. Então, assim, ó, ele perdeu o contato. Aí, não somente indicadores financeiros, outros indicadores. É claro,
Indicador financeiro é importante? Claro, muito, muito, muito. Por quê? Os indicadores, as perspectivas que a gente vai trabalhar aqui, elas servem para o cara gerir o negócio dela. Mas para o banco, né, os indicadores são os financeiros, né? O que ele alimenta os dados são os indicadores financeiros. Tem outras informações que alimentam? Sim, sim, né? O número de funcionários. Lembra quando a gente falou sobre o CES do crédito? Eu comentei com vocês, o funcionário do banco, ele faz uma análise, ele vai até o local e ele verifica se a empresa tem estoque, se aquilo que está nos documentos, na questão financeira, também pode ser demonstrado na questão, né, na prática, tipo, o que ele analisa se condiz com a realidade documental, tá? Beleza, vamos adiante aí, porque vocês devem estar interessados em saber a respeito das perspectivas, né, quais são elas. Então, só o contexto para a gente chegar lá. Balance Scorecard traduz a visão e estratégia da organização em um contexto abrangente de medidas de desempenho. Foi desenvolvido no início da década de 90 para resolver problemas de mensuração das estratégias e de ações. Os indicadores financeiros se mostravam incapazes de refletir as atividades criadoras de valor relacionadas com os ativos intangíveis das organizações. Então, por exemplo, né, o que os indicadores financeiros não conseguiam demonstrar? A questão da competência, né, questão da habilidade e da motivação dos empregados, como é que era esse relacionamento com os clientes, a questão da fidelidade, se os clientes eram fiéis, né? Isso conta. Você vê, por exemplo, o que é a questão do valor da marca, né? Que daí o cara fala assim, olha, eu vou fazer um iPhone e tal. E daí a pessoa, tipo, né? Por quê? O pessoal acredita na marca, ou acredita no propósito, o que ela vem trazer, então eles anunciam alguma coisa. Tem um empresário que o cara falou assim, ó, cara, eu nem sei, o cara falou, eu nem sei direito o que é, mas é da Apple. Se é da Apple, deve ser bom, eu quero também. Era um lançamento lá, ele falou, ó, pode encomendar, porque se é da marca, então o cara tá comprando já de olho fechado. O cara falou é Apple, o cara compra, né? Então, assim, isso, digamos que você tivesse no banco, né, para conceder empréstimo, dá uma pesada, né? É claro que você, como na hora da análise é uma coisa, mas o banco ele quer os números. Mas assim, você que é o gestor, na hora de deferir ou indeferir, você considera isso. Aí também, né? A inovação não, os indicadores financeiros não mostravam, né? E imagem da organização. Então, o que é o Balance Scorecard, né? Então, são indicadores de desempenho. O que são, né? Os indicadores de desempenho são instrumentos utilizados para a medição dos resultados, dos esforços em relação a atingir os objetivos perseguidos. O termo balanceado faz referência ao fato da estratégia estar balanceada. São importantes objetivos financeiros, objetivos dos clientes, da sociedade, das várias áreas da empresa e dos colaboradores em geral, né? E aqui ele vai trazer a ideia também da sinergia, né? A ideia da sinergia é que o todo é maior do que as partes. Então, assim, ó, trabalhando, né, tudo em conjunto, a organização como um todo, diversos departamentos, ele vai ter uma resposta muito melhor do que simplesmente, né, se você pegasse cada um dos pontos isoladamente e simplesmente somasse, que a ideia é justamente de sinergia. Então, aqui, né, objetivos, né? Esclarecer a visão e a estratégia, comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas e melhorar o feedback e aprendizado. Aqui temos as 4 perspectivas. Deixa eu ver se dá para ver legal. Dá. Então, uma delas, a financeira, a outra, clientes, e daí tudo voltado, né, para a empresa alcançar a visão, que é onde ela quer chegar. Então, diz lá, clientes, para alcançar a nossa visão, como devemos ser vistos pelos clientes? Aprendizado e crescimento, para alcançar nossa visão, como sustentar a habilidade de mudar e progredir, né? E a outra ali, processos internos de negócio. Os autores trouxeram 4 perspectivas. Eu tive um professor na graduação que ele fez uma forma modificada, então ele trouxe, né, perspectivas diferentes, ele trouxe mais perspectivas. Os autores trazem essas 4. Eu
Eu acho que no dia de hoje não vai chegar, né, a fazer exercício, mas a gente vai comentar mais adiante. E esse conteúdo é um conteúdo que ele é cobrado no exame de suficiência, já caiu também no ENAD, cai em questão de concurso, vocês vão poder visualizar. E eles perguntam muito o que é o Balance Scorecard, né? Tem questão que até pede, mas aí já daí não é para contador, que pede inclusive para tentar desenvolver ali a questão do indicador, que era um concurso para... Aí era administrador do hospital, mas assim, ó, exame de suficiência, ele quer saber se a pessoa compreende o que é o Balance Scorecard e também se ele sabe quais são as 4 perspectivas. Por quê? Para justamente, né, melhor gestão do negócio. Então, finalidade das 4 perspectivas: financeira, né? Clientes, processo de negócios internos, aprendizado e crescimento. Aí aqui a gente tem uma ideia de causa e efeito, né? Então, assim, ó, no canto esquerdo a gente tem as 4 perspectivas e daí a lógica é a seguinte, ó: se eu desenvolvo a minha equipe, se eu desenvolvo as pessoas, né? Isso lá no aprendizado e crescimento, eu vou conseguir construir competências e vou conseguir obter excelência nos processos internos. Tendo competência e excelência nos processos internos, eu consigo atender melhor as necessidades dos clientes. Se eu atendo melhor as necessidades dos clientes, eu financeiramente consigo agregar mais valor e a empresa vai ter um sucesso financeiro. E com isso eu consigo atingir o meu sucesso financeiro. Então é uma relação de causa e efeito. Tenho mais exemplos. Ó, aqui, ó, visão estratégica, objetivo, seguindo aqui uma sequência, né? E aqui, ó, eu tenho cada uma delas, né? Então, vamos ver só o seguinte, que eu acho que eu passei, ó. Aqui as perspectivas, né? Como parecemos para nossos acionistas, e ele traz, ó, objetivos, qual que é o teu objetivo e os indicadores que você vai desenvolver. A mesma coisa em relação a clientes, e daí a gente vai visualizar, ó, questão da causa e efeito, né? Na perspectiva dos clientes. Então ele traz assim, ó, maior satisfação dos clientes. Eu consigo, com isso, se eles estão satisfeitos, eu tenho um nível maior de retenção. Se eu tenho um número maior de retenção, eu consigo aumentar a minha participação de mercado. Se eu tenho clientes mais satisfeitos, eu consigo também ter uma captação maior, né? Às vezes vão indicando boca a boca, com isso também tem uma maior lucratividade. Outra perspectiva, aprendizado e crescimento. Fiz aqui essa apresentação de uma forma mais sucinta. Lembrando que os autores, quando eles vão desenvolver, eles dizem assim, ó, os indicadores, porque eles falam das 4 perspectivas, mas eles dizem assim, ó, os indicadores, cada empresa vai desenvolver, porque a realidade da empresa é diferente. Então, por exemplo, na Marco Polo, eles fizeram, né, conforme a visão e os objetivos que eles queriam alcançar, quais que eram, né, as metas deles e quais que eram os indicadores para eles conseguir justamente o que a gente conversou, né, que era de fundamental importância o monitoramento. Então, se eu tenho, né, a maior satisfação dos funcionários, vai gerar maior produtividade. Maior produtividade vai dar mais resultados, né? E se os funcionários estão felizes, vou ter uma retenção maior. Eles não vão pedir para ir embora, não vão ficar desesperados mandando currículo ali durante o dia, né? Então, com isso também consigo ter melhores resultados. Aqui, da mesma forma, ó, assegurar treinamento e capacitação para a força de trabalho. Se eu tenho treinamento e capacitação, eu melhoro o meu processo interno e eu consigo até desenvolver e implantar novas tecnologias. Por quê? O cara foi lá, fez treinamento, viu que tem um negócio super bacana, e daí ele fala, poxa, a gente podia fazer uma melhoria no nosso processo. Aqui no nosso processo, eu vi que no curso que eu fiz, daria para fazer tal coisa, né? Ou até comprar um equipamento da empresa e falar, não, vamos comprar. Aí você melhora ali, né? Implanta novas tecnologias. Com isso, melhora o atendimento aos clientes, né? Aqui ele traz também um exemplo de implantar sistema de relacionamento com clientes e com a melhora em relação aos clientes, eu tenho um aumento no desempenho financeiro. Beleza? Aqui, ó, a relação de causa e efeito das várias perspectivas. E da mesma forma que a gente foi falando de causa e efeito, trago aqui para vocês também, ó, quanto maior a moral, né, que é a motivação dos empregados, maior
Maior nível de sugestões, o cara está feliz, o cara dá sugestões, quer melhorar, quer ver o sucesso da empresa. Se o cara está insatisfeito com a empresa, o cara fala, já desisti da empresa, nem vou falar mais nada, nem vou dar sugestão nenhuma para melhorar. Se o funcionário está trabalhando, está tudo legal, ele está satisfeito, o cara trabalha motivado. Com isso, ele vai fazer com que tenha menos retrabalho. Menos retrabalho vai também gerar menos despesa operacional. Vai ter mais retorno sobre o capital investido. E, se os funcionários estão felizes e satisfeitos, o cliente também percebe e ele também fica mais satisfeito em relação ao atendimento. Aí tem a ideia dos mapas estratégicos, ó, diagrama das relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos. E aqui um exemplo, ó. Aqui é um exemplo que a empresa queria melhorar a ideia do mapa estratégico e ela trouxe assim, ó, qual que era o objetivo na perspectiva interna. Lembra as várias perspectivas. Perspectiva interna, objetivo, rápida preparação em solo. Que indicadores que eles formularam para atender esse objetivo? Eles falaram, olha, é importante a gente fazer o seguinte, se é rápida preparação em solo, e justamente para a gente conseguir resolver essa questão, vamos verificar o quê? Trabalhar com o indicador a partida pontual, os voos saem na hora certa, e o quanto tempo que o avião fica parado, né? E daí desenvolver as iniciativas, programa de otimização da duração do ciclo. Então, qual que é a meta em relação a horas de pouso e qual que é a meta em relação à partida normal? E daí, você consegue ter um monitoramento para saber assim, ó, em relação à meta, como estamos. Estamos perto da meta, atingimos a meta, né? E você consegue desenvolver a organização como um todo. É claro, né? Quando eu escuto a respeito da meta, a gente viu tanto ali quando a gente tinha a nossa presidente, que fica na minha cabeça, eu não consigo tirar aquilo assim, não, nós não temos meta, mas quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, e depois a meta, não sei o que da meta, né? Ficou para o resto da minha vida gravado isso aí, né? Eu até acho que a gente devia mandar lá para esses autores ali nossa sumidade. Beleza. O que aconteceu, né? Eu vejo assim, ó, hoje em dia, né? Não sou muito fã ali de partido nem nada, sabe? Mas assim, ó, o que eu acho, né? O que me contaram depois, né? Assim, que eu tenho como verdade o que me contaram depois, né? Que ela, aliás, isso é verdade, isso é notório, né? Ela passou por um momento que ela teve câncer, né? E ela passou por um tratamento. Então, assim, ó, ela não saiu do cargo, acho eu. Ela fez todo um tratamento. Então, imagina você fazendo um tratamento com medicamento. Se às vezes um de nós, né, graças a Deus com esse negócio de tanta máscara, nem fiquei gripado nem nada, mas se a gente toma aqueles remédios anti-gripe e aquilo já dá uma sonolência no cara, que o cara já tem vontade de dizer assim, meu Deus, eu não sei o que é, mas me deu um sono. Imagina a pessoa fazer um tratamento fortíssimo, né? E daí, é claro, daí a mídia também não perdoa, né? É claro que a mídia dizia que estava tudo certo, né? Botava lá o discurso, mas assim, a pessoa, se com remédio de gripe, não vou falar aqui, mas depois boto no tudo, depois o cara fica chateado, o dono do laboratório que eu botei. Difícil o dono do laboratório ver a aula, né? Mas enfim, alguém comenta lá para ele, tipo, o professor Rafael falou do tal do medicamento que dá sono. Mas entenderam, né? Então, assim, acho eu, né, que ela é formada em economia e tudo mais, acho eu que deve ter sido alguma questão ali do medicamento, e daí, então, vendo assim sobre esse ponto, assim, né, a pessoa batalhadora estava lá, coisa e tal, se curou, tá viva, né, não sei, não acompanho, mas a princípio eu acho que tá curada e tá bem. Beleza. Aqui a respeito da implementação, e aqui novamente, né, esse material, eu disponibilizei ele para vocês, né? Então ele está lá, ó, as várias perspectivas, ali a questão da causa e efeito, mostrando ali, né? E aqui eu trago um exemplo, ó, exemplos de objetivos estratégicos, exemplos de indicadores, as metas e as ações a serem tomadas. Então é bem interessante esse mapa da estratégia, porque você tem, ó, cada uma das perspectivas, as 4 perspectivas, lembrando, né? As metas são sempre em percentuais, você vê que os objetivos não, mas as metas têm percentuais. Quais são os indicadores que eles vão utilizar? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó.
Processos internos. Aí ele diz assim, ó, objetivo, melhoria da qualidade de fabricação e maior eficiência. Indicadores, percentual de produtos fabricados sem defeitos. Qual que é a meta? Melhoria de 30% na qualidade e aumento de 10% na eficiência. Aí quais são os programas desenvolvidos, tá? Então esse é o norte. Nessa nossa conversa, eu não vou conseguir, né? É uma conversa onde eu inicio o assunto é bem bacana, bem interessante. Cada um de vocês pode se empolgar para querer implantar e desenvolver isso dentro da empresa. E como o nosso conteúdo é administração financeira, né, é um conteúdo bastante amplo, eu não teria tempo disponível para a gente chegar, pedir, vamos implantar na empresa de vocês, trazer de volta, né? Eu, da minha parte, me coloco à disposição, se um dia precisar alguma coisa, por isso que eu sempre digo meu telefone, se alguém precisar de alguma coisa, me coloco à disposição, sim, para responder, né? E eu desejo, almejo, né, que seja o negócio de vocês, onde a empresa, onde vocês trabalham, que vocês tenham a oportunidade de botar em prática e desenvolver. Eu, quando estava na graduação, até hoje, na verdade, né? Mas, tipo assim, quando eu estava na primeira graduação, tudo que eu ia aprendendo, foi me dada a oportunidade de poder querer, né? Eu tinha vontade de querer melhorar e me foi permitido fazer algumas alterações e sugestões, né? E isso, então, desde quando eu estava cursando a primeira graduação. Professor, e agora? E agora ninguém precisa me perguntar nada, eu vou dando as sugestões que eu acho, né? E a gente vai melhorando. Na verdade, o escritório de advocacia também é bem bacana, então a gente consegue trabalhar. É uma situação também bem diferente, né? E a gente vai implantando uma série de melhorias. E vai se trabalhando também, né? Então é isso. E eu quero mostrar para vocês a interface dos indicadores, ó. Então aqui, ó, eu tenho um exemplo, né? Como se fosse um painel. Esse material aqui, né, ele é do sistema um pouco mais antigo, né? Por quê? Porque hoje em dia, assim, ó, hoje em dia é tudo aplicativo, hoje tudo vê no celular, hoje em dia é tudo muito intuitivo, então você consegue, por exemplo, ver um indicador, você consegue clicar no indicador, ele amplia, consegue ver a relação de um com o outro, né? Então, boa parte dos materiais, ou até da minha época, né, o cara, tipo, se tinha ideia, só que o computador não ia, ou o processador não era tão bom para gerar tão rápido uma quantidade tão grande. E hoje em dia você tem, né, numa velocidade muito maior. E a ideia qual que é? A ideia é que a pessoa pudesse, como se ele estivesse, né, dirigindo um veículo automotor ou uma aeronave. Então ele tem um painel com vários indicadores, como vocês estão vendo aqui, e alguns deles, né, sinalizando em vermelho, tipo assim, meu Deus, máximo de cuidado, amarelo em atenção, ou verde que tivesse bom. E daí você tem uma quantidade grande de indicadores e você consegue ver ali aonde que deve ser, né, o que acaba tomando a sua atenção e análise, né, diferente de só o indicador ou só o número. Então, essa questão visual, ela é bem bacana, tá? Então, são só algumas imagens. Eu acho bem bacana, né, que a gente teve a oportunidade que eu tive a oportunidade de trabalhar e comentar com vocês, que, tipo assim, sou apaixonado pela área financeira, mas é extremamente importante, né, também ter a noção que não só a área financeira, mas outras perspectivas, clientes, processos internos, aprendizado, né, crescimento, são importantes também, tá bom? Com isso, a gente conclui a respeito do Balance Scorecard. Eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar um exercício. Esse exercício eu não vou corrigir no nosso dia de hoje. Eu vou deixar ele à disposição para vocês, eu vou postar lá no material. E na semana que vem, aí a gente vai questão por questão trabalhando com ele. Tá? Então, assim, ó, para quem disser assim, professor, já fiz aquele lá, vou fazer uma planilha dos indicadores, vou dar mais uma olhada, beleza, tá? Pode ir lá no finalzinho de semana, ao longo do final de semana, vou deixar por isso que eu vou postar já agora, e semana que vem eu já inicio a aula fazendo a revisão. A revisão não, a correção. E a correção é até uma forma de revisão sobre o assunto e ver se o pessoal entendeu bem, tá bom? Obrigado, agradeço bastante a presença de vocês. Vou parar. Pode falar. Ô, professor, isso aí que você está mostrando, esse business
perspectiva aí, é um aplicativo? Dá para a gente baixar e colocar os dados da empresa? Como é que funciona? Legal. Boa pergunta. O que que acontece? Hoje em dia, por exemplo, na minha época era um sistema, ele era vendido pela Gesplan, né, para grandes empresas. Atualmente, existem outros sistemas que trabalham nessa mesma linha. Eu vou aproveitar, eu vou só achar o vídeo da Google. A Google, ela fez uma parceria, tem um vídeo, vou disponibilizar um vídeo de uns 5 minutinhos, onde eles falam a respeito do sistema, e é da empresa Movida. A Movida, que trabalha, né, com locação de carros, e depois eles têm a venda dos seminovos, eles contam a respeito do crescimento deles, e eles falam assim, a gente tinha tudo com planilhas do Excel, só que a empresa cresceu tanto que ficou completamente inviável, e daí eles compraram do Google. Então, assim, quem desenvolveu, os professores que desenvolveram, eles não desenvolveram o sistema em si, e as várias empresas desenvolveram sistemas, e hoje em dia, eu vejo assim, ó, ele está muito mais relacionado a... Tipo assim, não existe só uma empresa, várias empresas utilizam isso ali para tomada de decisão, tá? Eu vou postar o vídeo, vou postar o link do vídeo já agora, eu vou pesquisar no Google, eu tenho o vídeo baixado para mim, né? Mas eu vou postar e vou colocar o link lá para vocês, tá bom? Vou parar a gravação por aqui, a gente continua conversando também. Valeu!